Eu sou Hélio Goldstein e esse é o Papo de Arte, uma série com artistas das mais diferentes áreas, gente que a gente ama mesmo. A cada semana, diretamente aqui do Teatro Sérgio Cardoso em São Paulo, um novo episódio, um novo perfil, com artistas de primeira, que a Associação Amigos da Arte traz para você. E hoje o papo é com a cineasta paulista Tata Amaral. Paulistana da Gema, Tata Amaral começa a sua carreira nos anos 80 com curta-metragens e logo nesse começo recebe prêmios nacionais e internacionais. Com a extinção da Embrafilme, só consegue rodar seu primeiro longa-metragem, em 97, Um Céu de Estrelas. Seu filme de estreia foi considerado pela crítica como um marco no cinema brasileiro. Depois disso, não parou mais. Nascida no centro de São Paulo, tem uma relação íntima com a urbanidade. A cidade invade seu imaginário e seus habitantes são temas e personagens de seus filmes. Seus dramas sociais e políticos revelam seu espírito inquieto e contestador. Bem-vinda, Tata. Muito obrigada, Hélio, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui nesse espaço, ao lado de você e de tanta gente especial para a nossa cultura. Que legal. Tata, eu gostaria de saber um pouquinho sobre a tua infância. Como você lidava com os filmes, os desenhos que você via? Como foi a tua relação com o audiovisual desde a infância? Pois é, eu nasci no centro de São Paulo, na Rua Major Quedinho, e ali, a poucos metros, na Praça da República, ou no chamado Centro Novo, né, que ali entre a Rua Marconi e a Avenida Ipiranga, se concentravam todas as salas de cinema. Então, era muito comum, final de semana, a gente ia ao cinema, era o programa, né? Ia ao cinema e Teatro Municipal, aos domingos. E a Praça Dom José Gaspar, que tinha atividades para criança. E você lembra do teu interesse? Qual era o teu interesse especial? Vamos supor, teatro, o cinema que você ia com a família? Olha, meu interesse especial, como criança, eram os desenhos animados, sem dúvida. E depois, aos 7 anos, eu comecei a estudar balé na Escola de Bailados Municipal, que era ali do lado também. E aí eu via muitos filmes de balé, vinham para cá o Lago do Cisne, com balé russo, enfim, mas logo depois, quando a gente teve televisão, demorou para ter televisão em casa, eu já tinha uns 8 anos. E aí eu gostava de ver Sessão da Tarde, os musicais de Hollywood. E eu fazia balé, então era um campo de interesse. E nas salas, depois, na minha adolescência já, né, não mais na infância, aí eu via tudo, aí eu passei a ser cinéfila mesmo e via tudo que entrava em cartaz na cidade de São Paulo. E como você escolhe seus temas dos seus filmes? É uma pergunta especial, porque acho que as histórias é como se elas me escolhessem, elas acabam aparecendo, me tomando, né, me tocando. Meu primeiro curta, que foi Poema Cidade, teve a ver com o Francisco César Filho, que era meu companheiro na época e que gostava muito de poesia concreta, e a gente tinha alguns livros em casa de poesia concreta e resolvemos fazer um filme. E a gente foi os primeiros da nossa geração a fazer curta-metragem, graças ao Prêmio Estímulo à Produção de Curta-Metragem da Secretaria de Estado da Cultura. E aí começou, né? Aí a gente estava militando também pela liberdade nas telecomunicações, logo a seguir era uma época, né, começou a discussão da Constituinte, estou falando de 86, a Constituinte foi de 88, mas a discussão já estava acontecendo na sociedade. Então, a gente resolveu fazer um filme-panfleto pela liberdade nas telecomunicações, que é o Queremos as Ondas do Ar, nosso segundo documentário. Por exemplo, Antônia, que é um filme de 2006, ele falava sobre mulher,
jovem, negra e periferia. Você escolheu esses temas quando eles ainda não estavam em pauta, nem na mídia, nem na vida das pessoas. Como aconteceu isso? Olha, o Antônia, ele encerra uma trilogia que eu comecei anos antes com O Céu de Estrelas, a trilogia dos arquétipos femininos, o nascimento, o amadurecimento, a morte. Eu comecei com a mulher madura, né, com a mulher adulta, num Céu de Estrelas, aquela que quer, né, estabelecer a sua feminilidade, a sua condição de mulher independente. Depois teve o amadurecimento, que é o Através da Janela, com a Laura Cardoso, que é a velha. E eu termino com o Renascimento, que é a Antônia, porque eu sabia que eu ia fazer um filme sobre o nascimento. Só que, nesse meio tempo, eu fui convidada para fazer um filme sobre hip-hop em Santo André. E aí convidei o Francisco César Filho para fazer comigo um documentário, porque eu falei, preciso fazer um documentário antes de fazer um longa. E a gente fez o 2010, e eu comecei a armazenar um material para fazer o filme com uma personagem chamada Antônia, que ela seria o nascimento de uma pessoa para a sociedade, a adolescência, aquele momento em que você conquista o seu espaço social, que para mim foi muito importante. E essa menina tinha que conquistar, essa personagem tinha que conquistar o seu espaço social, sendo ela mãe, que é um pouco o que aconteceu comigo. Eu tive filha muito cedo, então eu queria tratar disso. E passei alguns anos, porque ninguém acreditava muito em hip-hop, mulher negra da periferia, foi muito difícil financiar, não fazia sentido para ninguém, né, um filme como esse. Com essa proposta. Com essa proposta. E aí eu acabei tendo a oportunidade de pesquisar muito. Então, eu tinha muitos perfis. E quando, finalmente, eu consegui um dinheiro, start money mesmo, né, um dinheiro inicial para começar o filme, eu propus ao Roberto Moreira, que, na época, era meu sócio na Coração da Selva, que me ajudasse no roteiro, que fizesse o roteiro comigo. E, de posse daquele material, o Roberto propôs, então, que Antônia fosse um grupo e não só uma personagem. E aí o filme se encaixou, né? Eu acho que, quando você vai pesquisando, vai entrando num universo, é como se a gente se abrisse a ele e as propostas vão chegando, né? Os colaboradores, as colaboradoras vão se aproximando e tudo vai se encaixando. E a Antônia gerou filhotes, né? Antônia gerou filhotes. Antônia gerou um grupo musical, gerou... foi o longa-metragem, né? E depois a gente licenciou o formato para a Globo, que transformou em minissérie, que foi um super sucesso de audiência, assim, foi muito legal. Falando no processo de produção e criação de um filme que é longo, o que mais ajuda ou prejudica um filme? O roteiro, a direção ou a produção? Você sabe que eu acho que tudo, eu faço tudo, né? Eu estou, assim, eu acho que é uma característica, principalmente das mulheres, talvez hoje, recentemente, seja um pouco diferente, mas eu nunca fui chamada para dirigir alguma coisa. Nunca? Ninguém falou, olha, tem um dinheiro aqui, vem cá fazer. A não ser Pedro Vieira, na TV Cultura, e para fazer a série, trago comigo, né, quer dizer, para participar do projeto Direções com a série, trago comigo. E a Mariângela de Jesus, que na época estava na HBO, que me chamou para fazer o Psi. Mas, fora isso, eu tenho que criar ideia, levantar recursos para realizar, fazer a montagem, o lançamento, ou seja, é tudo. Então, eu, de certa forma, me acostumei a ter uma ideia, pesquisar, elaborar e pensar no seu financiamento e saber que só daqui a 5 ou 6 anos eu vou realizar esse projeto.
Então, eu acabo tendo vários projetos em vários estágios, porque é um pouco né, da natureza do trabalho, principalmente das mulheres, porque eu vejo que isso acontece com muitas colegas minhas. É muito difícil, sim, é muito raro alguém chegar e falar: tem um projeto aqui, tem a tua cara, vem cá dirigir. Não tem. No máximo, sei lá, existem projetos que me procuram, mas que eu tenho que ter um envolvimento no financiamento, que significa também um tempo grande, né? E eu sinto, por exemplo, que eu poderia produzir muito mais do que o que eu produzo se eu não tivesse que ter a ideia, arrumar dinheiro, realizar, né, dirigir, montar, lançar e tudo isso. Se eu só dirigisse, eu acho que eu faria pelo menos 2 por ano, tranquilamente. É impressionante esse teu depoimento, porque você é uma cineasta premiada, tanto aqui do Brasil quanto fora, e você disse que nunca foi chamada para dirigir uma produção completa. E aí eu lembro um pouco de o Sequestro Relâmpago, que é baseado numa história real. Oi? Oi, Minha bateria acabou. Você tem horas? 9h15. Obrigado. Nada? Aí é o seguinte. Cara, Seguinte, entra no carro. Entra no carro, vai. Entra lá. Menina, de boa, entendeu? Entendeu? De boa. Como você trabalha o limite entre o real e a ficção? Olha, eu acho que a partir do momento em que a gente elabora, você já está produzindo cultura, né? Aquilo não é realidade. Então, por mais que o meu cinema tenha um olhar ultra-realista, e tem mesmo, né? Realismo é a minha linguagem, eu estou trabalhando no nível do poderia ser, né? Tem uma frase do Aristóteles que é assim: não cabe ao poeta dizer o que realmente aconteceu, mas aquilo que poderia acontecer. Ao historiador, cabe pesquisar o que realmente aconteceu. Então, eu lido, talvez, dessa maneira. Assim. Para mim, tudo tem que ter a verossimilhança interna, né? Tem que ser possível de acontecer, mas as histórias, acima de tudo, têm que ser dramáticas, né? Então, se na vida real aquele sequestro parou em 3 caixas eletrônicos, na ficção, 3 é demais, cansa o espectador. Então, são 2. Né, sequestra a menina, vai para um caixa, está quebrado, vai para outro, já são 10 horas e já não dá mais para tirar dinheiro, acabou, vamos ficar com a menina até amanhã de manhã. Não tem 3, porque 3 não é dramático. E como você chegou a essa história? De um jeito muito legal. É muito comum, né? Você sabe, alguém chegar e falar: nossa, aconteceu uma coisa, eu sei de uma história, tenho uma ideia, dá um filme. Eu sempre falo: ai, que saco, né? Por que as pessoas não fazem, então, o filme? E, né? Porque aí eu estou ali buscando o que eu quero, e aí vem, interfere, e aí às vezes já quero, enfim. Mas acontece que... Mas isso te desequilibra ou apenas incomoda? Incomoda porque, sabe assim, eu sou muito trabalhadora, então você fica falando para eu trabalhar, eu já fico incomodada, porque é mais um trabalho para eu fazer. Eu já estou trabalhando, tá bom. Mas, nesse caso, quem me contou essa história foi a Maria da Penha Brant, que é uma amiga que me conhece muito, conhece o que eu faço, enfim. E essa história, ela tinha acabado de saber e aconteceu com uma ex-aluna dela, porque ela deu aula na Escola da Vila um tempão. E, quando ela me contou, o que mais me chamou a atenção no Sequestro Relâmpago é que essa menina foi sequestrada primeiro por rapazes que tinham a mesma idade que ela, que poderiam ser seus colegas de escola, não fosse a diferença cultural, geográfica,
econômica, o abismo econômico que existe entre as pessoas, né, no nosso país, no mundo, mas em especial no nosso país, na nossa cidade. E então, contar uma história de um sequestro a partir desse ponto de vista, essas pessoas podiam estar brincando na rua ou tomando cerveja no bar. Isso foi o que me motivou. E é por isso que essa foi uma história que me falaram, isso dá um filme, eu falei, dá. Ô, Tata, como os teus filmes te transformaram? Olha, excelente pergunta, porque realmente os meus filmes me transformam. Eu acho que tem essa coisa, né, da ideia que a gente estava falando, de ter ideia, alguma fagulha, alguma coisa que me instiga e estimula, mas eu acabo me apropriando da história para trabalhar meus conteúdos pessoais, né, para me conhecer, para me expressar. E nesse processo eu transformo. Né? Acho que talvez o exemplo mais claro, né, desse processo seja o filme Hoje, que é um filme em que eu me baseei no livro do Fernando Bonassi, A Prova Contrária. Lendo o livro tinha acabado de sair. Lendo o livro, tem um capítulo, porque a história é a seguinte, é uma mulher que compra um apartamento com o dinheiro que ela recebe de uma indenização que o Estado brasileiro deu para pessoas que perderam o seu arrimo de família, o seu ente querido, seu companheiro, seu marido, sua esposa, sua companheira, ou às vezes até seu pai ou mãe. Na luta política. Na luta política, durante o período da ditadura. Durante a ditadura. Exatamente. E ela recebe essa indenização, que foi dada em 1995, estamos no ano de 1998, ela recebe essa indenização e consegue uma independência financeira comprando seu apartamento com esse recurso. E no dia que ela compra o apartamento, ela recebe a visita do ex-companheiro. E eles têm ali uma DR, um acerto de contas. Onde é que você estava esse tempo todo? Esse apartamento você comprou? Diário Oficial, artigo 1. São reconhecidas como mortas. Para. Não. Que tipo de indenização é essa? Pela minha morte ou por danos morais? Nesse encontro com ele, considerado morto, ela diz que ela sofreu tanto com a morte dele que ela pensou em se suicidar. E ela descreve o seu suicídio, aquilo que ela planejou fazer. E corta outro capítulo com outro assunto. Aí, quando eu li aquilo, eu perdi meu companheiro, mas não foi na luta, eu perdi porque ele morreu, minha filha tinha 3 meses de idade, e eu quis morrer também, porque né, a perda inesperada, né, ele tinha 20 anos, eu 19, é uma coisa tão assim, absurda, realmente, né, que chegou um momento que eu falei, não, eu não vou aguentar. Não é que eu não tinha sentido a vida, porque tinha, mas eu não vou aguentar tanta dor. E eu imaginei meu suicídio. E eu me vi me suicidando, abrindo a janela do apartamento, no andar, me jogando. E aí tinha uma marquise no prédio, que sempre tinha uma sujeira, e tinha uns fios de eletricidade que passavam em cima. Eu falei, gente, que droga vai ser, sabe? Aquele corpo ali todo ferrado, estribuchado. Minha filha aqui dormindo sozinha, né? Não vai dar. Aí eu me imaginei voltando para a janela dentro, fechando a janela e voltando para a cama. E tudo isso eu não saí do lugar, foi pura, né, imaginação. E quando eu fiz esse processo de voltar, eu falei, não, eu vou viver, né? Eu tenho minha filha, eu tenho meus sonhos, eu tenho minha vida. E aí eu parei assim e falei, e bem, porque não fazia sentido viver mal com dor, sabe? Viver magoada assim, pela vida, porque não, né? Porque a gente tem que agradecer a vida.
E aí, fazer esse filme foi a oportunidade que eu tive décadas depois, né? Isso aconteceu em 79, o filme é de 2011. Foi a oportunidade que eu tive de revisitar todos esses conteúdos, a minha perda. A minha filha estava ali, já era minha sócia, sabe? E realmente estabelecer mais uma camada daquele luto que se passou, porque é um luto eterno, que vai me acompanhar até o fim da minha vida. Mas eu acho que eu transformei tudo aquilo, né? A culpa por ter ficado, por ter sobrevivido, a dificuldade de lidar com o luto, a presença da pessoa morta. Eu acho que eu consegui, talvez o Hoje seja o meu filme em que eu mais me expressei nele. Eu consegui dar forma, não só pela história, mas pela forma como eu lidei com as projeções, com o tempo, com a presença daquela pessoa, que é material, é física, e ela diariamente transforma. Eu gostaria de saber por que a política tem um peso tão grande nos teus trabalhos. Não são só observações pessoais, mas muito profundamente políticas de momentos importantes históricos do Brasil, né? Isso sempre atravessa a tua obra. Eu acho que é porque eu sou marxista. Eu acho que é porque o meu conhecimento de mundo é um conhecimento que passa pela compreensão de que o homem é um ser histórico e que ele depende do momento histórico, das relações que ele e ela tem com a sobrevivência. Isso atravessa as personagens. As minhas personagens e a minha visão de mundo. Então, quando eu olho para uma pessoa, independente dela ser um personagem futuro ou não, mas eu percebo a condição dela nessa relação, de como que ela se relaciona com a produção, com a sua sobrevivência, o que ela faz, né? Então, é quase que impossível para mim não construir um personagem com esse olhar, né? Talvez essa formação, que ela foi tão arraigada, né? Porque eu li, né? Me aproximei do marxismo entre 16 e 19 anos, quando a minha filha nasceu. Eu já tinha lido tudo que você pode imaginar. E não só lido, como discutido, né? E eu era militante, a gente fazia análise de conjuntura toda semana, né? E aí determinava ações e na semana seguinte deu certo não, porque, quer dizer, essa prática de análise da sociedade, ela foi muito formadora da minha personalidade. Então, a política me atravessa, né? Acho que os dramas com os quais eu trabalho são pessoais, mas em momento algum eu deixo de pelo menos para mim, contextualizar aquelas personagens na sociedade, numa cultura. Isso serve até, do meu ponto de vista, para valorizar algumas coisas. Por exemplo, no Antônia, né, eu fui conhecendo o hip-hop, e aí eu passei a ter certeza de que eu não tinha que escrever diálogos para esse filme, de que eu tinha que trazer pessoas da periferia que tivessem uma familiaridade, uma vivência, uma experiência criativa com o rap, com a cultura hip-hop, e que eu queria trazê-los para a atuação ao invés de fazer com que atores emulassem rappers, né? Então, fizemos uma seleção por semanas de pessoas da cultura hip-hop, em especial rappers, homens e mulheres, e a gente ensaiava as cenas escritas. O roteiro era uma partitura de ações e situações dramáticas ensaiadas por eles. Por quê?
Porque, em primeiro lugar, o rap não tem intérprete, né? Que o MC é aquele que conta a história. Eu posso até contar, como MC, contar a tua história, mas eu vou dizer, o meu amigo é. Eu não vou fingir que eu sou você. Isso foi um primeiro dispositivo. O outro dispositivo é que, em São Paulo, nós não falamos uma linguagem culta. Maranhense fala, São Paulista, não. A linguagem do paulista, poxa, né, o Castro Alves tirava sarro das mulheres daqui da cidade, né? O Dom Pedro tirava sarro de como a Domitila falava mal, né? Então, aqui a gente falava tupi até o século, acho que 18, se não me engano. Né? O português não era falado na cidade, né? Essa linguagem portuguesa mais culta, ela vem com a elite cafeeira no final do século XIX, que começa a ter instrutores, começa a ter toda uma cultura que estraçalha e que expressa as classes sociais. A elite, que fala corretamente, coloca os S's e faz sintaxe e coordenação nas frases, e as outras pessoas que não têm esta instrução falam de outro jeito. Então, eu queria que as pessoas da periferia falassem como as pessoas da periferia falam, que é o tradicional paulistano. O caipira é o tradicional paulista, não como eu falo. Eu já falo uma linguagem culta, estudada. Você é cinéfila, né? E a maioria das salas permanecem ainda fechadas. E isso nos levou a outros modos de assistir o audiovisual. O streaming, evidente que sempre existiu, quer dizer, existiu nos últimos anos, mas que disseminou durante a pandemia. O que você gosta de assistir? O que você gosta de ver? E o que o streaming muda no teu modo de produção? Olha, a ideia de série para TV, eu tenho trabalhado basicamente com isso, né? Então, o pensamento seriado e o diálogo com o canal é uma coisa que mudou muito na minha vida, porque antes meus filmes tinham poucos diálogos criativos com distribuidores, né? Em geral, só já o filme pronto e não o filme no processo. Você sabe uma coisa? Claro que eu assisto, né? Assisto bastante as plataformas, as grandes plataformas de streaming, assisto a programação, adoro série, estou vendo agora a Hit Parade. Eu vi a semana passada, que eu amei, que aí foi meio maratona, assim, Lupin. Eu vi Atlanta, que é muito, muito legal também, mas é tudo série antiga, algumas, né? Porque eu antes não tinha tempo de ficar assistindo série. La Casa de Papel eu fui ver na pandemia, porque, né? Agora, a pandemia nos trouxe algumas plataformas que, para mim, ganharam muito espaço na minha vida. SP Cine Play, o Belas Artes à la carte. Cultura em Casa. Também. Cultura em Casa, que é demais. O Sesc Digital, tem plataforma de curta. Fundaram, o pessoal do audiovisual da região norte, a Amazônia Flix, onde você vê festivais de cinema, curta-metragem. Tem a Cardume também, que passa muito curta-metragem. Então, eu acho que, de certa forma, apesar de não ir ao cinema, eu fui ao cinema domingo passado pela primeira vez desde a pandemia, eu estou vendo mais filmes e eu estou ampliando o meu leque de streaming por causa das novas plataformas. Agora, você disse que as produções atuais passaram... Você passou a dialogar mais com as plataformas e com as distribuidoras. O que mudou entre ter um produto pronto e um produto onde elas interferem durante todo o processo? Produção, roteiro, o que muda? Tem plataformas que não interferem tanto, né? Interferem ali no momento da escolha do projeto. Muda o diálogo. É um diálogo que é assim, na hora de terminar o projeto,
aí na aprovação do corte, mas nunca, jamais teve uma imposição que formatasse, sabe? Sempre questionamentos muito interessantes. Mesmo assim, com o Jorge Moura e o Guel Arraes, né, que participaram, foram coprodutores também do Sequestro Relâmpago, é um diálogo... Eles são interessantes, sabe? Conhecem audiovisual. É um diálogo criativo de boa qualidade. No caso do Antônio, a série, o diálogo com o Guel, com o Jorge Furtado e com o próprio Fernando Meirelles sempre foi um diálogo muito bacana, muito criativo, de gente que conhece audiovisual, que também conhece o público, por isso que eles, né, são pessoas tão especiais e acrescenta, sabe? Bem, o cinema informa, entretém, aliena, emociona. Qual dessas palavras é a sua preferida? Emociona. Eu acho que eu vou ao cinema para me emocionar, ainda que seja uma emoção estética, sabe? Eu acho que o transportar-se para um outro lugar, uma outra cultura, isso por si só já me faz amar o cinema. E se o Brasil fosse um filme, que filme seria? Olha, se o Brasil fosse um filme, eu acho que ele seria um filme, para mim, uma história por construir, porque eu acho que o Brasil é um país que realmente ele precisa ser construído, ele precisa exercer a liberdade e a igualdade, ele precisa exercer a sua pluralidade. A gente está construindo isso. Por mais que agora esses sejam valores que estão sendo massacrados, mas eles estão lá, né? A gente está aí. E acho que é uma história que ainda está sendo contada. Tata, muito obrigado. Belíssima entrevista. Com esse papo atual e bacana, a gente termina mais um Papo de Arte. Até o próximo programa.